Bom. Então, minha gente, boa noite. Bem-vindos à nossa reflexão hoje sobre o Evangelho. O Ricardo Bucop vai nos falar hoje sobre esse tema. São as provas voluntárias, silícios. Vamos ver o que esse Espírito vai nos dizer, né, que colocou essa mensagem. E vamos estar abertos para esta mensagem desta noite, levando nesta semana, principalmente para a nossa reforma íntima, para o nosso trabalho espiritual que a doutrina espírita nos convida a fazer a cada dia. Agora convido a Ana Maria, que irá fazer a prece dessa noite. Ok, bom. Então, boa noite a todos. Espero que todo mundo tenha lembrado de pegar um copinho com água para ser fluidificada, tomarmos juntos depois da explanação do nosso irmão Ricardo. Eu vou ler uma pequena mensagem do livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu estou lendo o número 109, para anotação, que diz o seguinte: quando te reconheças a bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam do coração das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos a te endereçarem sorrisos de esperança. Tarefas múltiplas te pedem devotamento, e os dias, sempre renovados, te apontam o céu, de horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora, através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida, sem palavras, a recomeçar e progredir, trabalhar e viver. Juntemos agora os nossos corações, as nossas mentes, a nossa energia espiritual para louvar e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de suprema sabedoria e bondade. Agradecemos por estarmos mais uma vez aqui conectados e poder ouvir as palavras de vida eterna, que são as palavras de Jesus, do seu Evangelho, e através da doutrina espírita. Pedimos, então, toda a inspiração para o nosso irmão Ricardo, que vai explanar o tema de hoje, a proteção dos benfeitores da casa pela nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, e que Jesus possa estar sempre presente nos nossos lares para que nós possamos seguir o caminho, a trilha do bem, sem desânimo, sem desespero, confiantes e agradecidos. Que assim seja. Ricardo, palavras. Obrigado, Ana, pela linda prece de abertura. Muito boa noite a todos. Hoje o tema é justamente provas voluntárias e verdadeiro silício, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse texto foi escrito, assinado por um anjo da guarda, Paris, 1863. Então, de início, eu trago aqui uma reflexão, justamente falando desse espírito, né, que ditou essa mensagem e se nomeou um anjo da guarda, né, que tem justamente, né, exerce a tarefa de nos auxiliar, espíritos encarnados que somos aqui na Terra. O anjo da guarda, né, são os nossos guias e nossos protetores,
mais evoluídos do que nós, que somos seus protegidos, né, e geralmente estão ligados a nós por um laço de afeto, fazendo de tudo para que a gente se inspire a viver no bem. E se a gente parar para pensar, eles executam no plano espiritual, né, um trabalho muito mais difícil, eventualmente, do que pais e avós aqui na Terra. Porque eles podem só sugerir, sem que as suas palavras vão ser ouvidas ou mesmo percebidas de uma forma 100% consciente por nós. Eles podem amparar, mas sem, na maioria das vezes, sequer serem percebidos pela gente. E constantemente devem ver a nossa indisciplina, a nossa rebeldia, enfim, somos os seus pupilos, mas eles não podem nos ajudar, a não ser que a gente assim o queira, né? Que a gente tenha cada vez mais essa consciência de que estão próximos de nós, que estão nos ajudando, e que, enfim, é só acalmar, respirar, concentrar, e a gente vai receber, sem dúvida nenhuma, os seus conselhos, o seu apoio, sua energia, mas na grande maioria das vezes a gente dificilmente tem essa consciência constante, né? Então eles, de certa forma, cumprem uma tarefa bastante difícil, né? Com uma gigante renúncia, muito amor, no intuito justamente de auxiliar a gente que faça o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né? Em cima do próprio programa que a gente estabeleceu, com menos sofrimento, inspirando a gente a ter bons sentimentos, a bons pensamentos, boas ações, tentando ao máximo nos afastar do mal. Então, fica aqui como abertura, né, como essa mensagem foi assinada como um anjo da guarda, para que a gente se lembre sempre do nosso, ou da nossa, nas nossas preces de agradecimento a Deus, na oportunidade da vida, e entender que o que chega, seja bom ou seja ruim, sob a nossa perspectiva, é sempre bom, né? Não, nada vem ao acaso. E agora, já indo para o título do tema, provas voluntárias e verdadeiro silício, né? O que isso quer dizer, né? O que isso significa? Justamente provas voluntárias, ou seja, que nos voluntariamos a passar, então, obstáculos ou desafios, o nome que a gente quer dar, que seja sinônimo de prova, voluntariamente para justamente caminhar em prol da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, e cada vez mais nos conectarmos com o que realmente importa, que é o lado espiritual da vida. E a questão de verdadeiro silício, né? O que é silício? Eu fui atrás para aprender sobre essa palavra. Silício, ela significa uma veste antiga, né? Uma faixa de crina, que é um tecido, um tecido áspero, um tecido que, de certa forma, incomoda na pele, pano grosseiro, que era utilizado justamente como uma roupa, como uma túnica, por penitência, porque essa roupa fica desconfortável e machucava justamente na pele, né? Pode ser também cinto ou cordão de cerda, né, ou corrente de ferro cheia de ponta, que justamente os penitentes cingiam, né, o corpo diretamente sobre a pele. Então, o verdadeiro silício, na verdade, que era essa, na época, túnica, né, que machucava o corpo para trazer essa consciência do momento presente e de pagar essa penitência, hoje a gente pode trazer de uma maneira subjetiva a questão de sacrifícios, né? Então, os verdadeiros sacrifícios que a gente faz, como, por exemplo, renunciar em favor de outros, como perdoar inúmeras vezes, talvez a mesma pessoa que sempre, eventualmente, nos faça alguma coisa que nos incomode, fazer bem a todo e qualquer um que queira nos fazer mal ou que tenha nos fazido mal, enfim, qualquer tipo de sacrifício que venha a beneficiar outras pessoas, que possa justamente elevar quem se está se esforçando, né, para passar por esses sacrifícios, visando o próprio aperfeiçoamento, né? Então, é isso que quer dizer esse título, provas voluntárias, enfim, escolhidas, e esse verdadeiro sacrifício na nossa caminhada espiritual. Na Terra, né, em geral, as expiações e provas, planeta que somos, e que estamos, são consequências dessas ações negativas do nosso próprio passado, né, seja ele super recente, nessa própria encarnação, ou mais remoto. Então, o objetivo de existirem, que foi o que a gente falou antes, que talvez sob a nossa perspectiva pode ser alguma coisa não muito
boa, ou que a gente até julgue como mal, como muito ruim, ou porque comigo, não está vindo ao acaso, são de fato provas e expiações que a gente tem que passar, seja para evoluir um novo obstáculo, um novo desafio, seja para a gente, de certa forma, ter essa penitência ou aprender algo que a gente fez errado no passado e não tinha essa consciência que era. Então, errado até tinha e fizemos o mesmo assim. Então, serve justamente desse desenvolvimento das nossas qualidades, né, para trazer essas qualidades de espírito imortal que a gente é, no final das contas, né. E estamos nessa existência que, quando a gente analisa e olha, né, de um aspecto mais distante, a imortalidade é um segundo da nossa jornada eterna. Então, justamente, né, na nossa resignação, na nossa paciência de entender, de superar, de viver o que a gente tem que viver, encarando e da melhor maneira possível, de uma forma positiva e não com queixas, a gente vai estar fazendo justamente, passando bem pelas provas voluntárias que nós escolhemos e esse verdadeiro sacrifício, né, silício. Então, sendo elas, como a gente falou, de efeitos justos, né, que justamente vão nos melhorar, se a gente imagina justamente comportamentos contrários às leis divinas, que vão provocar mais dores, mais sofrimento, mais perturbação, seja conosco, seja com outros, as provas estão justamente corretas nessa encarnação na medida que tem que ser. Então não tem nenhuma justificativa para que a gente tenha qualquer tipo de efeito querendo agravar sofrimento voluntário. Muito pelo contrário, né? A gente deveria pensar cada vez mais como diminuir. A gente tem as provas e como a gente pode lidar da melhor maneira, de uma forma correta, ética, como pessoas de bem, mas para justamente abreviar, e a gente pode conseguir na medida do possível, essas situações difíceis que a gente passa. Então, claro que até faria sentido a gente querer aumentar essa quantidade de provações se o nosso sofrimento fosse capaz, né, de provocar essa elevação espiritual, mas não é o que acontece. Se a gente tiver mais provações para passar, é porque a gente fez mais coisas não no caminho reto, não com os ensinamentos que a gente tem do Cristo, mas sim de uma forma que não acerta, que não nas leis divinas, ou da natureza, ou do progresso. Então, não adianta a gente querer cortar atalho, né, ou ter atalho, né, na rota a gente tem claro aí quais são os caminhos de sermos pessoas do bem. Então, essas expiações e provas, elas têm por fim, na sua experiência mesmo, provocar na gente o quê? O arrependimento, a conscientização desses sofrimentos que a gente está passando, fazer a gente se arrepender, a gente se conhecer melhor, a gente conhecer as causas eventuais, né, que provocaram tal tipo de consequências, para a gente corrigir isso na gente, justamente cada vez mais e mais, passinho a passinho, degrau a degrau, nos desenvolvendo no bem. Quando Jesus disse, né, bem-aventurados os aflitos, que é justamente o título, né, do capítulo 5, no qual essa parte provas voluntárias e verdadeiro silício faz parte, e que a gente já está há várias semanas explanando, um capítulo muito extenso, rico e importante, bem-aventurados os aflitos, ele não estava exaltando as aflições, sim, mas querendo trazer as pessoas que sofrem, no caso nós, sem revolta, sem lamentação, sem querer nos vitimizar ou culpar o outro, situação pelos problemas, né? Então, Jesus, ele prometeu, né, as bem-aventuranças, a felicidade a todos que soubessem passar e que conseguissem e que consigam passar as vicissitudes da vida, considerando qualquer uma justa, porque tenha confiança no amor e na justiça divina. Então, a quem sofrendo, né, consegue se manter equilibrado, a busca justamente de resolver as situações sem ferir mais a si próprio, mesmo aos outros, está no caminho certo. E acho que vale a gente relembrar, né, que como a gente também já estudou, a felicidade não é deste mundo, né, não nesta nossa encarnação, né, a gente, claro que pode ter momentos de felicidade parcial, momentâneas, mas fatalmente a gente vai ter momentos de desafios, de obstáculos, de preocupações, talvez até no mesmo dia a gente tenha momentos de felicidade e aí vai passando por um looping de vários sentimentos, porque
a felicidade plena, né, ou a paz plena, esse equilíbrio, mar plácido de tranquilidade que muitas vezes em algumas situações, horas, dias, semanas, a gente tem o privilégio de experienciar e vivenciar, ele passa, como tudo na vida passa, nesta fase que a gente está ainda muito imperfeito de provas e expiações, e chegaremos lá um dia. Então, acho que é importante a gente ter essa clareza de que muitas vezes a gente está correndo em busca da tal felicidade, da tal chamada felicidade, e a gente, nessa vida, não vai conseguir encontrar, se a gente realizar e tiver clareza que a gente pode ter um equilíbrio de vida, que pode ter momentos que vão acontecer esse sentimento de felicidade, de paz, mas que vai passar e que, de repente, um momento mais complicado vai vir, mas que também vai passar e que é esse ciclo, talvez a gente consiga levar e conduzir a nossa vida e os desafios de uma forma um pouco mais leve, não tentando nos reter, seja numa meta que não tem como a gente conseguir tê-la o tempo todo, seja tentando segurar uma fase, ou um momento, ou um sentimento que também vai passar. Então, justamente, claro que tem mérito, e muito mérito, né, quando as pessoas se sacrificam voluntariamente, né, em favor do próximo, quando justamente se sacrificam em benefício dos outros, porque esse sacrifício passa a se tornar caridade, passa a se tornar amor, passa a se tornar devoção, né. Então, quando a gente renuncia a algo que é necessário a nós, né, em favor do próximo, é um verdadeiro sacrifício, né, um verdadeiro silício, justamente quando temos algum tipo de momento de propiciar conforto, ou uma alegria, esperança, uma confiança para o outro, quando a gente sabe que precisa, seja um colega de trabalho, um amigo, um familiar, enfim, um parceiro, e que a gente está todos juntos nessa caminhada espiritual. E agora vamos, então, para a mensagem, né? Vou ler aqui a mensagem, porque ela é muito rica aqui de aprendizado, de reflexão, e acho que a gente pode ir conversando ponto a ponto aqui em relação a ela. Então, vamos lá. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência é a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Então, justamente a questão que a gente pode aqui reforçar sobre as dificuldades que aparecem na nossa vida, a gente, claro, que deve colocar energia e inteligência, e muito vem para isso mesmo, para ver de que maneira a gente, de novo, com ética, com moral, sendo uma pessoa de bem, a gente está tomando as decisões e conseguindo resolver todas essas situações para nos lapidarmos. É através desse sofrimento e desse questionamento que a gente vai avançando. Então, de novo, essa frase importante aqui, as frases têm por fim exercitar a inteligência, assim como paciência e resignação, que são duas outras palavrinhas importantes e que muitas vezes a gente se esquece e fica impaciente, e fica, enfim, indignado. Vale a gente refletir sobre isso. Seguindo, essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando eles têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Então, importante, tem mérito se for para o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício. A gente está se sacrificando, abrindo mão
de alguma questão, de nosso tempo, do que seja, pelo outro, uma caridade. Mas quando a gente está olhando essa questão só sobre a nossa ótica, né, sobre o ego, aí a gente está justamente trabalhando o egoísmo pelo fanatismo. Então, vamos refletir. Seguindo, há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, por vezes já bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que Deus vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Então aqui, um chacoalho importante da importância que a gente tem de cuidar do nosso corpo, do nosso físico, né, do nosso instrumento, da gente entender que, uma vez encarnados, a gente precisa dele para poder justamente realizar tudo que a gente se predispõe a realizar, ajudar o máximo que a gente puder ajudar, enfim, caminhar na nossa evolução. E se a gente não se atentar e, de certa forma, conscientemente ou inconscientemente estivermos, enfim, debilitando o nosso corpo físico, certamente isso vai ser, em algum momento, colocado na balança, porque isso vai impedir com que algumas coisas que a gente se programou a fazer, ou que tenha planejado aí nossa programação encarnatória, seja, de certa forma, aí, abalada. Então, muito importante da gente não nos torturar voluntariamente, da gente se amar, da gente se querer bem, da gente se cuidar, da gente entender que é importante, sim, cuidar de corpo, mente, enfim, espírito como um todo, e que precisamos desse equilíbrio de saúde, né, física e mental, desse equilíbrio energético, vamos colocar, afinal das contas, a saúde nada mais é do que a carga, como que estamos na disposição de energia, né, nosso estado de ânimo, justamente para enfrentarmos todos e qualquer desafios aí que venham a aparecer na nossa vida ou que já estejam acontecendo. Seguindo aqui o texto. Bem, outra é a questão dos sofrimentos, que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, ou seja, o sacrifício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecarão o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Então aqui está justamente trazendo a reflexão. Claro que a gente pode ter a nossa vida, mas a gente tem que tomar cuidado se eventualmente a questão de bens materiais se tornarem uma prioridade na nossa vida e a gente souber ou tiver consciência de pessoas que a gente pode ajudar, seja com uma palavra, com um sorriso, com um apoio, que isso sim é muito bem, claro que é só a gente parar para pensar, é muito bem visto o apoio. Quem não gostaria, até no contrário, de ter esse suporte, uma palavra amiga? Então traz aqui a reflexão desse cuidado, que sim, a gente pode, na questão do sofrimento, aliviar os outros, e também a gente está, de certa forma, nos lapidando, a gente está fazendo essa caridade, mas, por outro lado, a questão do material precisa ficar
enfim, na nossa consciência. Não tem certo, não tem errado, mas acho que Deus nos deu a consciência que ela sinaliza se a gente está fazendo alguma coisa correta ou não. A gente tem esse belíssimo semáforo dentro de nós, na nossa consciência, que a gente pode consultar o tempo todo. Seguindo aqui, e a última parte, justamente desse texto, né, do anjo protetor, do anjo amigo. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, justamente o amigo espiritual aqui, ele traz, né, palavras muito duras e muito verdadeiras, de que ninguém progride sem dor e sem sofrimento no mundo de expiações e de provas. Então, é justamente aquilo, a gente não precisa procurar ou aumentar sofrimento, dores, visando justamente caminhar mais depressa para a perfeição, até porque a gente já tem um belo fardo, todos nós aqui já temos um belo fardo para trabalhar em razão, de novo, seja de uma prova que a gente se colocou para seguir nessa caminhada espiritual maravilhosa, seja de expiações de questões passadas, pretéritas, que a gente não se lembra, que graças a Deus a gente não se lembra, tem esse milagre divino de apagar a nossa memória, pelo menos parcialmente, nesse momento transitório da encarnação, para a gente nem verificar a quantidade de bobagens que a gente já fez no passado, para não dizer outra coisa. Então, justamente nesse sentido, vale a gente refletir sobre a questão do nosso dia a dia, das decisões que a gente toma, né? Porque talvez até quando for tomar algum tipo de decisão, seja na esfera que for a nossa vida, mas a gente pensar, será que isso pode trazer mais sofrimento para mim ou vai me trazer mais paz de espírito? Isso pode trazer sofrimento para alguém, ou para essa outra pessoa, ou para isso enfim, grupo que está envolvido, ou vai trazer mais paz de espírito? Porque talvez isso também seja um facilitador aí nas decisões, para a gente não pecar em outros erros, no sentido de aumentar ainda mais sofrimento. Às vezes a gente escolhe por um caminho que a gente não olhou, analisou, deu tempo ao tempo, a tal paciência, e quando a gente vê, a gente acaba, enfim, tendo que, sei lá, ou refazer isso daí, ou não deu certo e volta para estaca zero e vai de novo, enfim. Então, claro, não é que isso vai solucionar os problemas, mas talvez é uma forma de minimizar, quem sabe, um pouco eles. E justamente o Espiritismo nos esclarece, né, justamente através dos princípios espíritas da doutrina, que o caminho nosso da elevação é da solidariedade, é o da fraternidade, é justamente isso que vai fazer mais e mais a gente desabrochar em nós o amor próprio, né, o amor a nós mesmos e ao próximo, né. E aí, caminhando aqui para o fechamento dessa explanação de hoje sobre as provas que escolhemos, as voluntárias, e o verdadeiro cilício, né, o sacrifício, vamos trazer aqui, recapitulando, né, os pontos que a gente conversou. Então, primeiro, da gente estar sempre com o nosso mentor em mente, né, do nosso guia, do nosso protetor, do nosso anjo da guarda, a forma que a gente chamar. Lembrar que ele tem um papel muito importante, que ele tem um amor gigantesco por nós e vice-versa, por mais que a gente talvez não tenha essa consciência tão clara, a gente tem uma afinidade, uma afeição de muito tempo, e que ele está sempre muito por próximo, ele pode nos ajudar e nos inspirar sempre, ele quer isso, e basta a gente dar esse espaço, esse ouvido, essa atenção
Quanto mais a gente se conectar no lado espiritual, mais a gente consegue se conectar na frequência que ele está justamente se comunicando conosco. O outro ponto que a gente falou é justamente do sacrifício, né, do silício-sacrifício, né? Por quê? A gente passa por isso, né? No texto aqui deixou claro, né? Porque a gente, como a gente falou, fizemos muitas coisas no passado, vamos continuar errando, normal, somos seres humanos, mas quanto mais e mais a gente conseguir ir nos lapidando e aperfeiçoando e sendo consciente nas nossas decisões e no que a gente faz, menos a gente vai carregar de expiações para essa e para outras encarnações futuras. Então é importante mesmo a gente ir trazendo mais e mais consciência. Além disso, mais sacrifício, mais sofrimento, né? Por que a gente vai desejar isso para a gente? Tem como evitar? Então, foram outros pontos que foram trazidos aqui na mensagem, para a gente também pensar. A gente, claro, pode nos sacrificar em prol do outro, isso vai trazer aprendizado para a gente, vai trazer uma conexão gigantesca nossa com o outro, seja ele quem for, faz um bem danado quando a gente ajuda o próximo, seja da maneira que é possível, muito, muito bom. Então, essa caridade que é o que ele trouxe na mensagem, a caridade pelo sacrifício, é muito boa, é muito prazerosa, nos enche de energia e a gente sim pode e deveria seguir fazendo sempre. O contrário, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não ser algo que está muito atrelado ao nosso ego. A responsabilidade, um outro ponto, sobre o nosso corpo físico, justamente o nosso instrumento divino, e como com ele, né, a gente precisa, para desempenhar, como a gente falou, melhor ou pior as nossas atividades, então vamos levar esse ponto de mais amor, mais cuidado e carinho com o nosso corpo físico, com a nossa saúde. E por fim, né, de que a gente deve ser mais e bastante, né, rigoroso só conosco mesmo, não exigir do outro, mas a gente pode exigir só de nós, né, lembrando o próprio Mestre Jesus, né, que sendo um espírito puríssimo, ele veio à Terra para conviver com muitos irmãos imperfeitos, irmãos rebeldes, que ainda somos nós aqui. Foi humilhado, foi caluniado, foi desprezado, foi incompreendido, foi abandonado, passou pela crucificação, viveu pobremente, sem nada a ter de bens materiais, e sempre se manteve autêntico, não cedeu a nenhum princípio de ética. Ele fez o que ele veio para fazer, com muita simplicidade, com muita humildade, com muito amor, com muita confiança, e continua sendo o nosso modelo a ser seguido, o maior exemplo que a gente tem como filho de Deus, e que basta a gente se espelhar e seguir passo a passo, mesmo errando, mesmo, enfim, um dia não dando certo, sabendo que outro dia a gente pode começar e iniciar como uma página em branco, e que assim seja. Fiquem todos em paz. Graças a Deus. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Vamos agora passar para a oração final e o passe. Vamos colocar aqui uma imagem para o nosso modelo guia, Jesus. Senhor Jesus, queremos agradecer-te pela mensagem desta noite, através do anjo guardião, desse ser que vela por nós, que tu designastes para cada um de nós um anjo guardião, o mentor, o guia espiritual, aquele que nos aconselha, que tem paciência conosco, que nos ama todo o coração, com paciência e resignação, como foi falado por ele mesmo aqui, esse anjo guardião, nesta explanação desta noite, neste texto desta noite. Obrigada
Senhor Jesus, porque temos este companheiro que está bem próximo de nós, a nos ajudar nos momentos difíceis e a estar contente conosco nos momentos felizes, principalmente quando vencemos as nossas provas, quando conseguimos construir alguma coisa de bem dentro de nós, no nosso caminho, quando uma virtude se faz presente na nossa vida. Eles, aí neste momento, estão felizes, estão jubilosos com o nosso progresso. E dizermos da importância dos corpos que possuímos, o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual, perispírito, como um exerce influência no outro. E a importância de tratarmos todos com responsabilidade, com amor, principalmente o nosso corpo físico, esse instrumento que recebemos nesta encarnação. Tratarmos com respeito, com amor, seja na nossa alimentação diária, os exercícios que são bons para o corpo, mas assim também os pensamentos, né? Porque eles agem também em todos os nossos corpos. Nossos pensamentos se materializam. Podemos criar coisas maravilhosas que vão se manifestar também no nosso corpo, em forma de saúde, de harmonia, mas também podemos fazer o contrário. Por isso, devemos exercitar nossa mente no bem, na vigilância, na oração, no perdão a nós mesmos, nas coisas que fizemos de maneira errada, procurar nos perdoar, para que possamos recomeçar de uma maneira sadia, de uma maneira feliz. E assim é que os nossos corpos se mostrarão sadios e harmoniosos. Obrigada, Senhor, por esse corpo que Tu nos destes, e que tenhamos consciência cada dia de tratá-lo com muito carinho, responsabilidade e amor. Que assim seja. Vamos agora passar para o passe. Vamos agora receber do nosso Mestre Jesus, através dos seus mensageiros e dos espíritos amigos que se encontram ao nosso lado, receber os fluidos de luz que se derramam sobre todos nós, a cada um de nós, nos nossos lares, no lugar em que nos encontramos neste momento. Recebendo esses fluidos que se penetram no nosso corpo, vamos sentir esses fluidos entrando no nosso corpo, através do chakra coronário, na nossa cabeça, se espalhando por todo o nosso corpo. Vamos sentir a leveza desses fluidos, que vão para todos os nossos órgãos, até as nossas células, levando saúde, levando alívio, levando energia curadora. Vamos sentir neste momento também essa saúde para a nossa
a nossa emocional e espiritual, nos sentindo com muita força positiva para podermos vencer as nossas provas, muita força positiva do bem, no otimismo, na alegria, nos sentirmos leves e reconfortados. Vamos agora pensar naquela parte do nosso corpo que esteja enferma, levando conscientemente esses fluidos até esta parte, sentindo a saúde e o alívio. Estamos bem, estamos renovados. Agradecemos ao nosso Pai por tudo que Ele nos deu. Vamos agora lembrar-nos dos nossos familiares, da nossa família, do companheiro ou da companheira. Pedir as bênçãos de Jesus para todos eles, para os filhos, saúde, para os nossos pais, aqueles que têm netos, para os nossos irmãos, familiares, enviando-lhes muita luz. Vamos também pensar nos colegas de trabalho ou de escola, todas as pessoas com quem convivemos. Também para aqueles com quem temos problemas, ou eles conosco. Vamos nos lembrar também dos nossos entes queridos desencarnados, enviando-nos o nosso amor, a nossa ternura, sem apego. Silva. Vamos agora pensar, também pedir, pensar sem muita luz envolvendo o país em que estamos, a cidade em que vivemos, muita luz espalhando sobre todos e por todo o nosso planeta. Nesse momento de conflitos também, pensar na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, enviando muita luz, muita paz para esta região. E assim encerramos o passe e a reunião desta noite com votos de paz para todos. Que assim